Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula de física, né, do segundo semestre, com o estudo dos gases. Então, vamos aqui entender um pouquinho a aplicação, né, desse conteúdo no nosso dia a dia. Os gases são modelos, ou melhor, são moléculas ou átomos que se movimentam constantemente e, dentre as suas características, podemos destacar o volume variável, ou seja, o volume dos gases ele varia, a difusibilidade, né, que é, no caso, uma característica, né, de mover-se rapidamente de um espaço a outro, e a compressibilidade, né, no caso, ele pode ser comprimido, né, com muita facilidade. Daqui a pouco vamos entender um pouco mais sobre isso, vou dar uns exemplos a vocês. O estado gasoso, né, que é onde os gases se encontram, né, é um dos três estados físicos da matéria. Por isso, é muito importante entender a constituição, propriedades e características dos gases, porque eles estão muito presentes no nosso cotidiano, sendo inclusive indispensáveis para os vegetais e animais, bem como para o desenvolvimento da sociedade, pois influenciam campos como o da indústria e dos meios de transporte. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos, né, onde os gases podem aparecer aqui no nosso cotidiano. Por exemplo, o ar que respiramos é constituído em sua maioria de um gás, que é o gás nitrogênio. Na tabela periódica ele é representado por esse símbolozinho aí, ó, N2, e de gás oxigênio, né, que tá aí a representação também. É o primeiro exemplo. O dióxido de carbono, que é outro gás, mais conhecido como gás carbônico, é o maior responsável pelo efeito estufa. Ele também é absorvido pelas plantas no processo da fotossíntese e é emitido na nossa respiração. É usado como gás de refrigerantes e águas gaseificadas, entre outras propriedades. Um outro exemplo, o gás natural, que é usado como fonte de geração de energia mais limpa que o carvão e que os derivados do petróleo. Ele é constituído basicamente de gás metano, tá aí a representação também na tabela periódica. E o gás ozônio, né, que é como a gente fala muito, a camada de ozônio, né, nada mais é do que um gás, que ele é encontrado na estratosfera e é responsável pela absorção de maior parte da radiação ultravioleta do Sol, que poderia nos prejudicar. Então, a gente vive falando, né, que se a camada de ozônio ficar fragilizada, então a Terra vai sofrer muito, né? Porque o Sol vai vir com maior intensidade, né? E a gente vai adoecer vai ter muitos problemas de saúde, né? Então, esses são alguns gases, pessoal, que a gente encontra no dia a dia, né? E agora a gente vai conhecer um pouco da aplicação dele em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, aqui, ó. Os gases formados por átomos, isso ocorre somente no caso dos gases nobres, pertencente à família 18 da tabela periódica. Entre eles, ó, temos o gás hélio, que daí é a representação também dele na tabela periódica, que é usado para encher balões e num tratamento de asma junto ao oxigênio, pois assim se reduz o esforço muscular da respiração, né? Uma das aplicações, né? E o gás neônio, que é muito usado em letreiros luminosos, pois quando se passa uma descarga elétrica nesse gás, em um tubo a baixa pressão, ele emite uma coloração laranja avermelhada, daí a origem do termo neon. Vale destacar que são de outras cores, não contém o neônio, mas sim outros gases. Por exemplo, a lâmpada fluorescente que a gente conhece, né? Ela é também constituída por um gás, né? Para que ela possa emitir aquela luminosidade. Então, assim, a gente vê a aplicação no meio ambiente, na ciência, né? No caso, na indústria. Agora, nós vamos passar para um outro ponto da nossa aula, que são as transformações gasosas. As três transformações gasosas são transformação isotérmica, isobárica e isocórica ou isovolumétrica, né? Essa última, pode ser chamada de duas formas, né? Isocórica ou isovolumétrica, mas é a mesma coisa. Então, elas existem três grandezas, né? Que agora é o nosso assunto propriamente dito, né? Onde a gente vai chegar daqui a pouco na fórmula que vocês vão precisar aprender a manusear. Três grandezas que definem o comportamento ou estado dos gases, que são a pressão,
o volume e a temperatura. Elas são chamadas de variáveis de estado dos gases, porque se pelo menos uma dessas grandezas passar por alguma alteração, dizemos então que o gás sofreu uma transformação gasosa ou uma mudança de estado. E hoje a gente vai ver só uma dessas transformações. São 3, né? A gente acabou de ler ali, mas hoje nós vamos ver só uma. Na próxima aula a gente vai ver, ou melhor, nas aulas seguintes, né? Porque na próxima aula vai ser exercício dessa aula de hoje. Então, nas aulas seguintes a gente vê as outras duas. A de hoje é a transformação isotérmica. Nessa transformação, a temperatura é mantida constante e há a variação da pressão e do volume. A lei que elucida o que acontece nas transformações isotérmicas é conhecida como a lei de Boyle. Boyle, né, são nomes estrangeiros, então eu leio o aportuguesado, né? E o que diz essa lei pra gente? Na transformação isotérmica, ela diz, com a temperatura sendo mantida constante, ou seja, a temperatura não vai mudar, a massa de determinado gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. A fórmula, essa aí que vocês estão vendo, ó, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Vale? O que é isso, professora? Pessoal, o P é de pressão, o V é de volume. Por que não aparece o T de temperatura? Porque nessa transformação, a temperatura não muda. Eu já citei. O que vai variar é o volume ou a pressão. Se a pressão, se a questão der, por exemplo, 2 valores de pressão, ela vai dar só um valor do volume, você vai descobrir o outro. Porque de acordo com a pressão, se a pressão variar, o volume também vai variar e vice-versa. Vamos à aplicação propriamente dita agora, nesse primeiro exemplo, para vocês entenderem como é que vocês vão utilizar essa formulazinha aí. Uma das coisas principais que vocês têm que aprender é que o P, a gente está relacionado à pressão e o V ao volume, ok? Vamos lá. No exemplo 1, certa massa de gás hidrogênio ocupa um volume de 6,2 litros. Então, a gente vai anotando aqui os dados, né? Ó. O primeiro volume, né? O volume 1, o V1, é 6,2 litros. Sob a pressão de 2 atm. Então, já anotei aqui embaixo, ó. Pressão 2 atm. ATM, gente, é a unidade de medida, uma das unidades de medidas que a gente usa, né, para medir pressão atmosférica, tá? Em uma dada temperatura, que a temperatura não vai importar, porque ela não vai mudar. Qual o volume ocupado pela mesma massa, na mesma temperatura, sob a pressão de 1,5 atm? Ó. Então, observe que a questão, ela deu 2 valores de pressão, ela deu a pressão inicial, que é o P1, que é 2 atm, e ela deu V1, que é 6,2 litros, que é o volume. E aí, na segunda parte da questão, ela deu a outra pressão, ó, 1,5 atm, e ela quer que você calcule o volume. Aí fica simples, o que você vai fazer? Escreve a fórmula, ó, P1 vezes V1 é igual P2 vezes V2, e aí você vai substituir os dados, ó. P1, pressão 1, 2, volume 1, 6,2, ó, substituir. E aí, agora, o P2, a pressão 2, 1,5, e o volume 2 é o que eu preciso calcular. E agora, vocês vão só colocar em prática, né, uma equaçãozinha do primeiro grau. Vocês vão ter que descobrir ali o V2, ó. Multiplica aqui, ó. 2 vezes 6,2, ó, dá 12,4, é igual 1,5 vezes V2, é 1,5 V2. Agora, pega o 1,5 e passa para o outro lado da igualdade dividindo, que é pela operação inversa, né? Então, a gente vai ter, ó, V2, ó, 1,5 passou dividindo, e aí você divide, ó, 12,4 dividido para 1,5. E a gente vai ter aqui o resultado do volume 2, que é 8,26 litros. Então, vocês marcariam ali de boa, o item B, certo? Tranquilo? Quem não tiver entendido alguma parte, volte o vídeo, dê mais uma assistida, tá bom? Agora, vamos aqui ao exemplo 2. Mas antes, eu vou colocar um ponto que vocês devem estar atentos, tá? Porque pode aparecer em algumas questões. A pressão, ela não tem uma unidade só de medida, né? Assim como as demais
medidas, elas têm mais de uma unidade. E aí vocês têm que ficar atento a isso. Uma outra unidade de medida da pressão é o milímetro de mercúrio, que é essa nomenclatura aí, ó, mmHg, milímetro de mercúrio, tá? E aí vocês têm que aprender a passar de milímetro de mercúrio para ATM, que é a unidade mais utilizada. Vocês têm que aprender a passar de uma para outra ou vice-versa, vai depender do que a questão der para vocês. Se vocês observarem aqui nessa segunda questão, ó, vamos procurar aqui a primeira medida. Deixa eu pegar aqui pronto, uma caneta aqui. Deixa eu ver que cor que tá aí, está vermelho. Deixa eu tentar aqui mudar a cor da caneta. Não vai ficar assim mesmo, que eu não tô encontrando onde mudar a cor. Pronto, ó. Se vocês verem aqui, a primeira unidade de pressão, ó, ela, que é 125, ó, ela tá em, ó, milímetro de mercúrio, ó. E vocês observarem a segunda pressão, ó, ela tá em ATM, ó. E aí a gente sabe que, ao manusear fórmulas matemáticas, que no caso é uma fórmula matemática, essa aqui, apesar de estarmos na física, a gente não pode jogar na fórmula com unidades de medidas diferentes. Elas devem estar na mesma unidade de medida, certo? É por isso que eu vou ensinar vocês aqui a como passar de ATM para milímetro de mercúrio ou vice-versa, tá? Então, o que vocês precisam lembrar? Ó, que um ATM, ele equivale a 760 milímetros de mercúrio, tá? Então, para descobrir qualquer valor, a gente faz apenas uma regrinha de 3. Olha, um ATM é 760, então 125, que é o que a questão está me dando aqui, ó. 125 milímetros de mercúrio, ele equivale a X ATM. E aí a gente faz aquela regrinha de 3, ó, multiplicação cruzada. 760x é 760x, aqui. 125 vezes 1 é 125. Agora o x fica aqui, ó, e o 760 passa para o outro lado, ó, dividindo. Então, fica 125 dividido para 760, que no caso, ó, 125 milímetros de mercúrio equivale a 0,164 ATMs, tá? E aí, agora a gente vamos para a questão, ó. Anotar os dados. A pressão, ó, que é 125 milímetros de mercúrio, e eu transformei para ATM, que ficou 0,164, ficou repetido aí, mas desconsiderem. Aí eu tenho o volume 1, ó, que é 0,760 litros, tá aqui, a questão tá mostrando, ó, tá? Agora eu tenho a pressão 2, que é 0,100 ATM, e eu tenho o volume 2, que é quem eu preciso calcular. Aí, mais uma vez, ó, escreve a fórmula, tá aqui a fórmula, e vamos substituir os dados, ó. Pressão 1, você vai colocar 0,164, volume 1, 0,760, ó. Pressão 2, 0,100, volume 2, eu vou encontrar. Agora, multiplica esse lado de cá, ó, você vai multiplicar, ó, 0,164 vezes 0,760, ó, vai dar 0,124. Do outro lado, multiplicando 0,100 vezes V2, fica 0,100 vezes V2. Agora, você vai pegar o 0,100 e vai passar para o outro lado dividindo, ó. Vai ficar V2 é 0,124 dividido por 0,100. Dividindo, vocês vão ter o valor de 1,24 litros, que no caso equivale a o item A, né? A opção A. Ok? Voltem o vídeo para escutar a explicação novamente, tá? E é isso, a aula de hoje, né? Os exemplos, a aplicação que vocês precisam aprender é essa fórmula. Agora é a atividade de vocês. Quem quiser copiar a aula bonitinha, as fórmulas, ótimo, tá? Porque vocês vão precisar ficar pesquisando. Mas quem a preguiça não deixar, pode fazer só a atividade da semana. Copiem, responda bonitinho, me envie via WhatsApp. Na próxima aula eu vou gravar um vídeo fazendo a correção e passar a atividade sobre essa aula de hoje, tá bom? Então, aguardo a atividade de vocês. Abraços e até a próxima aula.